Eu acho que a mera existência dele é uma vitória. Tirar aquela ideia dos prequels da frente. Eles estavam dispostos a dar esse próximo passo. E aí no Luke ele meio que joga pro próximo, assim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do 4,5. E hoje, inaugurando a nossa terceira temporada, a gente vai voltar um pouco no tempo para avaliar O Despertar da Força 10 anos depois do seu lançamento. Pra quem estiver assistindo, pode até soar meio que chutar cachorro morto, né? Falar da trilogia sequel. Só que ao mesmo tempo, tipo, eu lembro muito bem que na época que esses filmes estavam pra sair, na verdade tinha um ódio muito grande com a trilogia prequel, assim. Eu acho que a galera realmente odiava muito, e se esses filmes tiveram um revisionismo a ponto deles serem muito cultuados pelos fãs, a pergunta é válida, tá ligado? Se vai acontecer a mesma coisa com essa trilogia mais recente. Eu acho que pra discutir esses filmes, talvez é bom tentar localizar eles dentro do momento deles, porque eu acho que Star Wars sempre teve um pouco disso, assim. Tem muitas críticas em relação ao George Lucas enquanto diretor, muito se fala sobre isso, mas eu acho até um pouco inegável o quanto ele, de certa forma, foi meio visionário, assim, nesses dois momentos do cinema, né? Tanto na trilogia clássica, na trilogia prequel. Eu acho que os filmes novos, eles talvez não cheguem com esse peso, assim, mas na hora de você pelo menos comparar essas trilogias, eles podem acabar ficando um pouco pra trás por não ter, talvez assim, até uma genialidade que o Lucas tinha na época, né? Eu acho muito interessante a gente olhar pra esses filmes como cinema, em que momento eles se localizam do cinema que estava sendo feito, tanto os originais, os prequels ou até os sequels que a gente vai discutir depois desse primeiro bloco, mas eu acho também interessante a gente pensar que desde o lançamento de Star Wars quase nunca foi visto como o que de fato ele é, que é cinema. Desde o segundo que Uma Nova Esperança chegou no cinema, o George Lucas já tinha pensado num universo expandido, tanto que logo no próximo filme ele vira episódio 5, e aí já se instala num negócio de saga, uma parada muito épica, e aí eu acho isso interessante, a gente dá uma parada pra contextualizar filmicamente Star Wars, o que parece até meio óbvio, porque no final das contas são só filmes, né? Mas a gente nunca pra pensar em Star Wars como, de fato, filmes. Isso é muito doido. Exato, e acho que até no sentido, até na hora que as pessoas vão falar do George Lucas, porque eu sinto que as pessoas falam do George Lucas muito mais enquanto esse cara que é dono de uma grande franquia muito amada, sabe? Então as críticas dele sempre são no sentido de, porque ele tá mudando os filmes originais, porque ele tá traindo o cânone da saga e tal. E é natural, e não tô nem criticando quem fala isso. Mas aí acaba ficando muito secundário qualquer comentário que é feito no sentido de, cara, o que ele trouxe de novo pra aquela época, né? Sim. Tipo, a forma como ele mudou um pouco o cinema blockbuster nos anos 2000 e tudo mais. Eu acho isso muito interessante. Mas o que você tem, assim, pra falar, por exemplo, dos filmes clássicos, assim, que te pega mais? Cara, eu vou te falar que eu não tenho... É até meio anticlimático falar isso nesse vídeo, tá ligado? Mas eu nunca fui um cara de Star Wars e eu não tenho realmente apego com nada dos filmes clássicos em específico. Eu também não fui uma daquelas crianças que cresceu assistindo os prequels, porque acho que muito do revisionismo que a gente faz hoje vem desse lugar da galera que assistiu esses filmes ao longo dos anos 2000, cresceu com esses filmes e criou um afeto por eles. Mas pra você ter ideia, inclusive, eu só fui ver de fato a trilogia clássica depois que eu já tinha visto o Despertar da Força, tá ligado? Então a minha percepção sobre esses filmes e sobre o próprio Star Wars como um todo, ela é meio conturbada. Eu já vi algumas vezes desde então, acho que a saga cresceu em mim desde que eu tive esse primeiro contato, mas também tem que pensar que eu tinha 14 anos só quando saiu o Despertar da Força, tá ligado? Eu tava ali no comecinho da vida cinéfila, quando você começa a entender de fato os primeiros diretores, começa a se aprofundar na parada. Dito isso, eu tendo a ver esses filmes muito como um grande trunfo técnico, tá ligado? Eu acho que sempre ele existiu pra mim, né, pelo menos na minha percepção, mais nesse lugar de triunfo dos efeitos especiais, de olha como ele é revolucionário nesse sentido, e de, talvez até por sair tão perto de Tubarão, ter sido um dos principais fundamentadores do cinema blockbuster, tanto como franquia e todo esse papo, mas também como o cinema, né, em como jogar essa arte pro grande público, tá ligado? Eu já fui o tipo de criança que meio que cresceu com a saga, tá ligado? E que tinha mais essa cabeça de fã quando o Despertar da Força saiu. Inclusive faz respeitar muito Star Wars como cinema mesmo, é o fato de que eu pude redescobrir isso depois que eu comecei a ver filme. É muito interessante, por exemplo, ver na trilogia clássica o quanto ele traz de referências de vários westerns que estavam sendo feitos nos Estados Unidos antes, né? Tipo, filmes
do John Ford e tudo mais, filmes também japoneses, filmes do Kurosawa, como ele traz um pouco essas referências, só que a favor daquela mitologia, né? E junto com todo aquele avanço tecnológico. Então eu acho que tem também, assim, muita coisa interessante em termos de cinema, assim, né? E eu acho que isso extrapola na trilogia prequel, que acho que talvez tenha sido pra mim o mais interessante de redescobrir um pouco mais velho, tá ligado? Era os filmes que eu via quando era criança, e aí é o filme que quando eu comecei a ficar adolescente eu comecei a não gostar desses filmes, porque ninguém gostava, né? Quem era fã. Mas depois de, tipo, entender, assim, toda a linguagem que na época eu acho que até foi uma linguagem muito nova que o George Lucas trouxe, principalmente com blockbuster, sabe? E que eu acho que atinge meio que o ápice no episódio 3, que é essa ideia de você trazer o CGI e o digital como uma forma de contar a história, tá ligado? Então, você tem, por exemplo, no terceiro filme, aquela luta final entre o Anakin e o Obi-Wan naquele planeta de lava, tem todo ali uma dimensão dramática naquele visual, né? Tipo, eles estão literalmente num inferno, assim, lutando. Uma ópera. E é no momento que tudo dá errado, assim, né? E acho que tem vários momentos nesses filmes em que o George Lucas consegue trazer essa coisa da tecnologia e do CGI pra construir imagens muito fortes dramaticamente, sabe? Também ele acabou sofrendo um pouco, assim como muitos dos filmes que tentam revolucionar o CGI e trazer uma perspectiva menos realista, até porque, né, a gente tende a ver muito a computação gráfica como só uma janela pra gente conseguir fazer as coisas que não existem existirem. E eu acho que existe um lugar de cineastas que tentam provocar um degrau acima, tá ligado? Eu sinto que talvez a mesma injustiça que o George Lucas tenha passado com a trilogia prequel seja muito parecida com o que as irmãs Wachowski enfrentaram quando elas lançaram Speed Racer, saca? Eles estavam dispostos a dar esse próximo passo, mas talvez nem a tecnologia estivesse exatamente no nível necessário para que isso fosse abraçado pelo público ao redor, e também as pessoas não estavam... Tá ligado? Tem que pensar os filmes que estavam cercando ali. Eu vi um vídeo recentemente falando sobre como Speed Racer foi lançado exatamente entre Iron Man e o Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Que é tipo assim, o ápice do cinema realista de herói, e aí você joga um filme meio vanguardista nesse meio. A mesma coisa eu sinto que acontece talvez ali no universo de Star Wars, porque você tá cercado de, sei lá, Piratas do Caribe, de Harry Potter, você tá cercado de Senhor dos Anéis, que são filmes que tem muito forte essa pegada de olha só como a gente construiu esses sets gigantescos, fomos gravar na Nova Zelândia, o próprio X-Men, que tinha muito efeito prático em tela e que tava com essa pegada mais de humanizar esses dramas da ficção, e aí eu acho que talvez a gente só não tivesse preparado para o impacto artístico e para a própria vontade artística que esses filmes estavam propondo, tá ligado? Não, total. Eu acho que a trilogia prequel e o Speed Racer que você citou são filmes que dá pra dizer que eles são experimentais, assim, porque nada Sim, total. tinha sido feito, assim. Além de ter sido difícil para as pessoas assimilarem na época, ele acabou envelhecendo mal, entre aspas, porque ele chega ali um pouco antes do Batman Begins e do Sim. Homem de Ferro, como você falou, que são, acho que, os filmes de herói, assim, né, que acabaram moldando o gosto popular de blockbuster, né, que é uma coisa muito Sim. mais realista, que não abraça a fantasia, que não abraça a estilização até, digamos assim, né. E aí entra a trilogia nova, né? Episódio 7, tipo, ainda nesse rebote aí dessa coisa, desse ódio, com tudo isso que a gente falou, envolvendo os prequels. E aí, o que você tem? Como é que envelheceu pra você? Como é que você recebeu na época e como é que envelheceu pra você? Cara, eu não vou mentir que, na época, eu acho que eu ainda não me considerava cinéfilo, eu ainda era um clássico nerdinho, assim, sabe? Ainda tava surfando muito nessa onda da nostalgia e tal, eu acho que talvez esse filme, junto de toda a vibe oitentista que seguiu essa década de 2010 como um todo, eu acho que esse filme é uma das grandes pontuações desse império da nostalgia que tomou conta e que a gente ainda tá tentando se desvencilhar desde então. Então, eu tava empolgado pra caramba, eu comprei muito a narrativa de todos os grandes youtubers e galera que falava de filme na época, uma hipocrisia danada porque eu achava os trailers foda, mas eu nunca tive a coragem de ver os filmes originais de fato pra saber do que eu tava falando, tá ligado? Mas eu confesso que eu fiquei muito empolgado, até porque acho que foi a primeira vez na minha vida e na minha experiência como assistidor de filmes em que eu senti o cinema se tornando de fato um evento, uma experiência coletiva, saca? Pra gente aqui, né, no Brasil, claro, tava naquele período de férias escolares, então você tinha aquela antecipação de, porra, ir no cinema com seus amigos e afins, então ele me pegou muito nesse lugar, assim, acho que ele sai no mesmo ano de Era de Ultron, né, só que Era de Ultron acho que é no meio do ano, que foi o primeiro filme que de fato eu fui assistir com meus amiguinhos no cinema e tal, então foi o segundo filme que me trouxe essa experiência coletiva de fato
barato, que é essa ideia toda do blockbuster mesmo, de levar a galera no cinema e uma empolgação coletiva. E ainda mais do que era de Ultron, né? Pra mim ele veio muito forte desse lugar de todo mundo comentando, sabe? Primeira vez na minha vida que os adultos, tava todo mundo no mesmo interesse, todo mundo comentando de Star Wars. Então eu confesso pra você que pra mim foi um momento muito mágico. Não, total. Tipo, pra mim também, eu era um pouco mais velho, só tinha 15 ou 16 anos. Todo lugar que você ia, se sentia um pouco essa sensação, sabe? De que tava todo mundo vendo esse filme. Eu lembro até hoje dos trailers, tá ligado? Dos dois trailers. Tipo, eu lembro quando eu vi os trailers e tal. É interessante ele ter funcionado tanto pra gente, e na época eu acho que a reação no geral foi muito positiva pras pessoas, porque ele é feito de um jeito assim, quase como se a Disney calculasse milimetricamente o que eles tinham que fazer pra revitalizar aquilo, tá ligado? Tirar aquela ideia dos prequels da frente e falar, cara, vamos fazer um filme modernizando essa coisa do clássico, deixando mais palatável, mais legal e, tipo, vamos soltar. E eu acho que o filme veio muito, assim, com essa missão que funcionou na época, mas aí acaba entrando no problema como que se envelhece, tá ligado? E eu acho que hoje em dia é um filme que, pelo menos pra mim, não sei se pra você, perdeu, assim, muito daquela força, daquela magia que tinha na época. 100%, cara, eu acho que talvez até mais do que os filmes da Marvel, ele entra exatamente naquilo que o Scorsese fala de cinema parque de diversões, assim. Ele me parece mais a grande pontuação de uma campanha de marketing pra voltar com Star Wars do que necessariamente um filme que se propõe a se sustentar, que ofereça ideias e que traga uma provocação dentro da série, enfim, qualquer coisa, qualquer expansão cinematográfica da parada. Justamente por isso, quando você vai assistir esse filme dentro desse ecossistema, eu lembro de sair do filme achando que era, tipo, do caralho, mano. O bagulho era, tipo, muito bom, ele trouxe tudo que a gente queria, cumpriu todos os checks, a gente tem um novo Darth Vader, a gente tem uma nova pessoa usando a força, a gente tem os novos Jedis, a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente também tem o Chewie, o Han. Ao mesmo tempo, a gente tá na dinâmica clássica, que é, tipo, sim, de certa forma, no episódio 6 a coisa se resolveu, mas no episódio 7 a gente tá de novo com os rebeldes contra o grande império, tá ligado? Então, 100%. Ele tem até aquele gostinho que você quer ver, sabe? Quando você para pra assistir, é muito doido, porque ele, assim como os filmes lá do Jurassic World, ele parece um filme que simplesmente não existe, tá ligado? Toda a afeição que eu tenho pelos personagens, pela trama em si, ela diz muito mais respeito a gostar de Star Wars como um todo, como uma ideia, como uma franquia, do que necessariamente tá atento nesse filme, tá ligado? É o filme que ele faz mais sentido você querer ver quando você tá numa coisa de ver toda a saga do que, de fato, pensar, nossa, eu quero muito ver o Despertar da Força. Inclusive, você até citou o Jurassic World. O Jurassic World, ele veio até um pouco antes. Esses filmes, tanto o Jurassic World quanto o Star Wars Episódio 7, eles inauguram essa coisa que hoje tem muito, que é de você fazer uma sequência que é ao mesmo tempo um reboot e ao mesmo tempo um remake. É um jeito ali que Hollywood encontrou de resolver a vida dela. Uma sequência por si só poderia soar algo que feche muito pros fãs. Um remake é, tipo, muito descarado, que é só um cash grab ali, né? Um caça-níquel. E aí você faz uma coisa que é uma sequência, mas também é um remake e também é uma coisa nova que você não precisa ter visto nada antes para assistir, tá ligado? E eu acho que Star Wars, ele preenche muito essa parada no sentido de repetir exatamente a fórmula do 4, só que trazer personagens novos e ainda fazer alusões ao que veio antes, né? Tanto que eles trouxeram para fazer o filme o J.J. Abrams, que é um cara que fez exatamente isso no Star Trek, só que acho que ainda numa pegada assim menos controlada, né? Mesmo assim, ele é um cara que trabalha com a nostalgia, tipo, ele fez isso no Star Trek, ele fez isso no Super 8, então faz muito sentido trazer esse tipo de cineasta pra fazer esse filme. A gente falou muito sobre a tecnologia envolvendo os prequels, não tem como não citar a forma como os filmes da trilogia sequel lidam com isso, né? Porque eu lembro que existia muito uma coisa do fetiche do efeito prático na época. Tinha um meme, eu acho que eu até consigo resgatar isso e eu te mandar, que é uma imagem assim separada, que é tipo uma foto de bastidores da trilogia prequel, dos caras na frente de uma tela verde, e aí da trilogia sequel eles são um cenário de verdade, assim, né, e tal. Que é tipo uma coisa que todo mundo ficou tipo, oh meu Deus, Star Wars tá de volta e tal. Só que não significa nada, tá ligado? Não basta só fazer a parada porque é o melhor pro meio, porque é melhor pra história. Tem que gritar que você tá fazendo como os antigos fizeram, porque senão vai ser uma mancha que nem foi essa nova perspectiva, essa nova tentativa que foram os prequels. O bagulho foi utilizado pra vender o filme, né? Engraçado porque, tipo, apesar disso, eu literalmente gosto do filme visualmente, sabe? Tipo, Sim, eu acho que ele lida bem com isso, assim. Tem uns animatrônicos ali que são muito legais. Principalmente no planeta lá da Rey, no começo do filme, né? Que você tem ali acho que eles usaram muito esse CGI pra criar ali mais o horizonte, né? Daquele planeta, talvez. Só que isso, na composição junto
com os bichos em efeitos práticos, tipo, eu acho que ficou bem legal no filme, sabe? E eu acho que outra coisa que vale a pena até citar sobre o J.J. Abrams, que ele é um cara, obviamente, que ele veio do Lost, e o grande lance dele na época que falavam era o bagulho da caixa de surpresa, né? O Mystery Box dele. Que, tipo, todo o filme dele tem, é isso, assim, é uma premissa que tem algo, que é um grande mistério, e aquilo se arrasta pelo filme inteiro, e é o que vai te prender, assim, um artifício pra aprender. Não consigo tirar da cabeça que isso é uma lógica, assim, meio... Nossa, como é que eu consigo prender a atenção das pessoas, sabe? E aí eu vou criar aqui um artifício super apelativo, assim, que aí nesse caso vem nessa coisa do paradeiro do Luke Skywalker, quem são os pais da Rey, né? Tipo, um monte de mistério que também vai gerar uma repercussão fora do filme na internet, as pessoas vão falar sobre isso. Eu não tô querendo dizer que o George Lucas era um cara assim, nossa, que ele nem pensava nisso, né? Que ele era um anjo, assim, só pensava na arte. Tipo, com certeza a gente sabe que não é o caso. A lógica da saga mudou muito, só do fato de você tirar da mão de alguém e colocar na mão de um grande estúdio que vai vir com outros interesses, assim. E sabe o que me deixa mais doido da cabeça com essa direção do J.J. Abrams e essas decisões e esses mistérios que ele gosta de instaurar? É que, mesmo sendo um remake descarado, mesmo não oferecendo nada de novo, sendo essa peça quase publicitária, o filme tem algum nível de carisma, tá ligado? Mesmo hoje, eu ainda gosto da Rey, eu curto ela como personagem nesse primeiro filme, eu sinto que tem um bagulho da hora rolando ali com o Poe e com o Finn. Não é de todo ruim, sabe? Não é o fim do mundo. Quando ele coloca esses mistérios de, olha, a gente tá tentando achar o Luke, porque na real, além da trama de destruir de fato a Estrela da Morte de novo, eles estão buscando o Luke, né? Uma subtrama ali do filme. E eu lembro de ver esses mistérios na tela e pensar, caralho, olha que paradas fodas que estão vindo, tá ligado? De pensar que isso tudo ia ser contado como um grande filme de 9 horas, todas essas tramas iam evoluir, e de que tudo isso tava já planejado, e que o J.J. Abrams, na verdade, tava só brincando com a nossa expectativa, mas que ele ia entregar. Você tem todos os artifícios, você tem todo o dinheiro do mundo, você tem a maior franquia da história do cinema, e os caras fazem uma trilogia em que eles pensam um filme de cada vez, em que eles vão trocando de diretores, e esses diretores têm a autonomia de mexer nessa porra dessa história. Esse bagulho, assim, que ficou claro de que eles não tinham uma ideia de pra onde que eles estavam levando cada filme, é um bagulho, assim, muito bizarro, pegou o tipo de coisa que você pensa assim, cara, não é possível que um estúdio grande, profissional, realmente faria isso. Você custa acreditar, só que, tipo, isso realmente aconteceu, tá ligado? Cara, eles pegaram pra fazer uma trilogia de Star Wars sem saber o que eles iam fazer. Só que eu acho que também expõe as fragilidades do próprio J.J. Abrams no sentido de que tem esse grande mistério do Luke Skywalker, e você pensa que isso vai lembrar pra algum lugar, mas na verdade é só o simples fato de que o J.J. Abrams não sabia o que fazer com esse personagem. Total. Tanto que, tipo, eu concordo com você que os personagens novos são muito legais. A Rey é uma boa personagem, sabe? Faz muito sentido você trazer uma personagem feminina pra protagonizar os novos filmes. Sim. E eu acho que ela não cai em nenhum tipo de clichê, assim, uma personagem legal. Eu acho que a Lorraine é um vilão espetacular. O Adam Driver, a atuação dele chega a ser, tipo, genial nesses filmes. Acho que pra mim a melhor coisa dos 3 filmes. Foi o ator legal que ficou, né? Exato. Que nessa leva, ele... E eu acho que ainda é um personagem que reflete um pouco, assim, uma coisa do fã mimado, assim, desse cara muito apegado ao passado, que quer as coisas do jeito dele, sabe? Obviamente eu não sei se o J.J. pensou nisso quando ele escreveu o personagem, mas isso é muito forte no filme pra mim, sabe? Não deixa de refletir, e eu acho que o Adam Driver, ele tem uma coisa muito juvenil na atuação dele, que ele consegue passar isso, né? Agora, em relação aos personagens antigos, eu acho que existe uma dificuldade muito grande de trabalhar com eles, assim. Principalmente nesse 7º filme, né? Porque você tem, por exemplo, o Han Solo, eu acho que ele vira um fanservice ambulante no filme, né? Tipo, ele tá no filme pra morrer no final. Ele é um avatar do que ele foi há 30 anos atrás, na época daquele filme. E não existe, assim, uma ideia de como atualizar ele, de como repensar ele naquele momento da vida dele. E a Leia meio que é uma não personagem, assim, é só uma presença, né? E aí no Luke ele meio que fala, joga pro próximo, assim, fala, ó, se vira aí com esse personagem. Assim, tentando pensar a trilogia, assim, no contexto, eu acho que vale a gente passar pelos episódios 8 e 9, principalmente pelo 8. Eu acho que o 8 é um caso muito interessante, assim, da gente falar, porque é um filme que, obviamente, foi muito criticado em função de escolhas criativas que ele fez, que talvez fujam um pouco dessa lógica muito calculada da Disney de atender a certas demandas. Eu acho que é um filme que tem uma criatividade um pouco maior nesse sentido, e que foi, tipo, basicamente o filme responsável
ligado, responsável, assim, por queimar, assim, essa fase do Star Wars, assim, pelo menos pros fãs, né? Acho que depois daquilo, meio que nunca mais aconteceu. Mas o que você acha desse filme? Cara, eu acho que ao lado da trilogia prequel de Speed Racer e de alguns filmes, é uma das paradas mais injustiçadas da história do cinema. Primeiro porque eu acho que ele foi o primeiro momento em que a Disney mostrou com realmente pensamento de empresa ela tem. Primeiro vislumbre de um fracasso financeiro, e nem foi, tá ligado? O filme, tipo, sei lá, Nem foi, bateu lucrou... 1 bilhão fácil, É, sabe? exatamente, mas não foi a evolução do Despertar da Força que eles queriam que fosse, e aí já entrou em desespero, já começou a não, vamos remodular tudo, justamente por ele fazer aquilo que todo fã queria que fosse feito com Star Wars, ele é crucificado por todos esses fãs por não ter sido Star Wars o suficiente na cabeça deles. E é uma merda que ele tenha desencadeado um efeito que justamente ele é o antagonista dessa porra, tá ligado? O pushback que aconteceu a partir de Os Últimos Jedi é a força motriz para que novos filmes como Os Últimos Jedi não sejam mais feitos. Meio que foi o fim do cinema ali, tá ligado? É tipo isso Mas mesmo, eu acho tá ligado? que, por além de discutir coisas que, obviamente, a gente não concorda, assim, como os fãs lidam com o Luke Skywalker, que foi feito com ele nesse filme, Leia voando, assim, coisas que os fãs criticam muito dentro de uma perspectiva de cânone e tal, que eu nem acho que são críticas válidas, mas, assim, para além disso, eu acho que ele traz elementos novos pra franquia. Tem o lance da conexão mental entre a Rey e o Kylo Ren, que é algo que é não só uma ideia nova que tem ali no filme, como também gera uma dinâmica de cena diferente, né? Os personagens conversando por telepatia em lugares diferentes. Sim. Eu acho que ele insere dinâmicas de personagens novas, né? Você tem, por exemplo, essa relação, obviamente não é explicitamente amorosa, muita gente acha que tem ali uma tensão entre os dois, tanto que no terceiro filme tem até a cena do beijo lá, né? Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu acho que até uma coisa também que nesse filme é colocada de um jeito assim muito interessante, também uma nova dinâmica. Você tem coisas diferentes, o filme flerta, até o momento parece que o filme vai meio que quebrar a dinâmica de bem contra o mal da saga, que é na famosa cena lá na sala do Snoke, quando o Snoke morre. Lembro de ver aquela cena que a Rey e o Kylo Ren ficam de costas e eles vão lutar contra aqueles guardas, de pensar, cara, tudo pode acontecer agora com esse filme, tá ligado? Tipo, Caralho, eu não faço sim. a menor ideia, porque eles podem se juntar, ou a saga pode entrar numa dinâmica totalmente diferente. E eu lembro desse momento muito bem, porque eu lembro de ser um momento de pensar, cara, eu não sabia que seria possível eu me surpreender com um desses filmes, sabe? Seria possível eles não caírem numa dinâmica mega calculada e numa repetição. E isso é, tipo, muito bom, assim, né? Só que o mais engraçado é que no final ele nem vai pra esse caminho. No final ele volta pra estaca zero de bem contra o mal, então nada foi alterado. E mesmo assim as pessoas odeiam, mesmo assim foi demais pra cabeça das pessoas, sabe? Total. A parada pra mim, que fica agora com a qualidade técnica, é que, pra mim, o Rian Johnson, primeiro, é um puta de um diretor de cinema, entende muito da sétima arte, e ele foi o cara, de longe, que teve o melhor uso de todo esse capital, tá ligado? Para além dessa perspectiva que não se concretiza, mas que a gente sabe que não ia de fato se concretizar, a Disney precisa do finalzinho dela, mas pelo menos ele tentou, ele teve a vontade de sair da rota, de tentar construir algo novo, mas eu digo até, cara, em explorar as possibilidades visuais de Star Wars. Aquele planeta se passa a cena toda do final, que é um deserto de sal, que tem aquela camada de minério embaixo. Aquilo é lindo e aquilo constrói uma parada visual que interage com a narrativa. A cena do, por exemplo, que a almirante lá acelera a nave da resistência no encoraçado do Snow. Cara, aquilo é uma cena muito foda. É uma cena que não é a versão melhorada de uma cena de que já foi feita em Star Wars. É uma parada que oferece uma ideia, uma parada bem pensada, construída pra lógica daquele filme. E o Rian Johnson foi a única pessoa que teve a vontade de explorar, tá ligado? As possibilidades desse universo na narrativa da porra do filme que ele tá fazendo, cara. Pra mim, essa é a prova, de fato, de que o cara é fã de Star Wars. Porque ele quer levar essa saga pra outros lugares. Ele quer fazer novas coisas com essa porra. E não ficar fazendo o mesmo filme, não ficar batendo punheta de efeitinho X ou Y, tá ligado? Porque, no final das contas, não são essas coisas que fazem a franquia ser a parada que a gente gosta e tal. E mesmo que esse filme fosse uma merda, mesmo que esse filme fosse horroroso, como a gente pensava que os filmes da trilogia prequel fossem, eu acho que a mera existência dele é uma vitória dessa era, tá ligado? Eu não acho que, a gente vai falar isso depois, eu não sinto que o saldo é positivo desses filmes da Disney, mas a mera existência desse filme pra mim é revigorante, tá ligado? Eu sinto que nesse dia o cinema morreu, mas ele venceu também ao mesmo tempo. Interessante
que você falou do Ryan Johnson, porque eu acho que tem nesse filme um elemento de tentar resgatar um pouco, porque, cara, as pessoas têm uma ideia, assim, meio idealizada dos filmes de Star Wars, mas Total. elas esquecem que são filmes pra criança, né? Então tem muita Sim. coisa tosca nesses filmes, tá ligado? Tipo, Sim. muita coisa infantilizada mesmo. E ele resgata um pouco isso, assim, né? Que toda aquela parte que tem aquele planeta do cassino, outros momentos mais de humor, até envolvendo o próprio Luke Skywalker, assim, tem uma coisa meio goofy, né? Que ele resgata, mas que é muito Star Wars e que é muito legal, né? Como que as E sei lá. pessoas têm a coragem de olhar pra essa porra desse filme? Divertidíssimo. Da hora de ver. Um filme gostoso de assistir. Um final maneiro, tá ligado? Independente do que aconteça, independente de cada um voltar pro seu cantinho. O final é 3 ou 4 cenas foda, uma atrás da outra. E tem a coragem de falar que não é tão bom quanto a trilogia original. Quando aquele terceiro filme, quando o Retorno de Jedi, é um saco do caralho. A galera reclama do Finn e da Rose, deles correndo lá com aqueles cavalos malucos lá, aquela cena. Cara, eu tava assistindo o Retorno de Jedi esse ano. É insuportável a quantidade de tempo que ficam umas cenas toscas deles andando com aqueles speeders na floresta dos Ewoks. E eu acho que talvez vem disso, assim, das pessoas, elas acham que elas lembram dos filmes de fato, tá ligado? Esses filmes que vocês têm na cabeça não existem, porra. Essas pessoas que reclamam, acho que elas veem Star Wars como uma coisa super madura, né? Então, tipo, Sim. Elas gostam quando vem num tom mais épico, mais denso, né? Mas, tipo, nunca foi isso, tá ligado? E acho que Os Últimos Jedi é super bem sucedido nesse sentido. Sim. E aí, obviamente, esse filme abriu um grande limbo no espaço-tempo, que resultou no episódio 9, que eu acho que a gente nem precisa falar desse filme, né? Eu assisti o filme e eu achei da hora e eu morri com essa ideia desse filme. E aí, tipo assim, não é que nem, sei lá, ter gostado do The Last Jedi, que, tipo, uma galera gostou, outra galera não gostou, vamos discutir sobre. Não, foi um dos primeiros filmes que eu lembro que, tipo, todo mundo falou, não, tá, é uma merda. E aí foi um filme que eu tinha gostado, tá ligado? E eu fiquei, mano, será que eu não tô fazendo alguma coisa de errado? Passei pela penitência de assistir ele esse ano, né, nessa mini maratona que eu fiz, eu assisti os originais e essa trilogia da Disney. E você não tinha visto desde essa época? Não tinha visto desde 2019, quando lançou, 2018, não lembro. 2019, eu acho. E, cara, eu acho que eu nunca vi uma parada envelhecer tanto como Leite quanto esse filme, assim. Eu não gosto muito dessa perspectiva de ficar bravo, de fato, com o filme. Eu acho meio infantil, sabe? A galera, ai, não cumpriu as expectativas que eu tinha e tal. O filme é ruim, beleza, mas chega a ser revoltante como fã, como cinéfilo, a porra toda. Porque tem umas construções e umas coisas que são tão preguiçosas que você não consegue aceitar que essa é a maior franquia da história do cinema. E que um filme assim tá sendo feito, assim. Aquela frase que virou meme até, tipo, do Paul Dameron olhando pra galera e falando assim, o Palpatine voltou. Caralho, de alguma forma ele voltou. É muito revoltante esse filme. É um não filme, tá ligado? Tem filmes que você assiste e você sabe que, cara, é só algo vomitado ali, que um estúdio precisava fazer alguma coisa. Ele é a versão Star Wars de Thor Love and Thunder, assim. Só que mesmo assim, cara, esse não filme tem o Adam Driver, tá ligado? Então tem momentos que eu até acho interessantes, assim, por causa dele. A realidade é que esse filme abriu ali uma fenda no espaço-tempo e a gente tá aqui em 2025 e agora tem filme aí do Star Wars. 2 filmes anunciados. Um do Sean Levy, diretor do Deadpool e Wolverine, e outro do Taika Waititi, diretor do Thor, Love and Thunder e do filme do Hitler Imaginário aí, que eu não me pega muito também. Mas aí, qual que é a sua experiência pro futuro aí de Star Wars, cara? Eu nunca sou um cara que gosto de ser pessimista. Eu não sou um cara pessimista, no geral. Especialmente com filmes, que é a coisa que eu mais amo. Não é só que eu não estou com expectativas altas. Eu tô cogitando, de fato, boicotar essa porra desses filmes, cara. Não no sentido também de fã maluco, tá ligado? Que acha que são mais importantes que essa porra. Eu só não tô com vontade de ver, sabe? E é muito frustrante essa não vontade de ver isso, tá ligado? Parece que Star Wars, sem necessidade, entrou num protocolo contenção de riscos. O protocolo de contenção de riscos da Marvel vamos chamar o Robert Downey Jr. e deixar ele resolver. Agora eles entraram no modo, não, vamos chamar o Sean Levy, que ele fez 1 bilhão com Deadpool vs Wolverine, que ele dirigiu uns episódios de Stranger Things. Vamos chamar o Ryan Gosling, porque ele é o ator do momento que todo mundo gosta, ele é o cara que tá motivando todo mundo aí ver os filmes merda que os Russo Brothers fazem pra Netflix e tal. Esse desespero, pra mim, é mais desmotivante do que a falta de qualidade, necessariamente, que esses filmes podem vir a entregar. Eu acho que no fim das contas, Star Wars, assim, é o bagulho mais blockbuster que você pode se imaginar, né? É tipo o blockbuster dos cinemas. Só que mesmo assim, eu acho que o George Lucas, ele era, com todos os defeitos dele, com todos os problemas, coisas que não eram legais também, ele era a linha
de frente de defesa entre Total. o Star Wars meio que se deixar levar por uma lógica Marvel de fazer filme, tá ligado? Sim. E quando ele saiu de cena, essa lógica dominou, assim. E aí a saga acabou. Bom, mas eu acho que dá pra cravar, então, que ao contrário dos prequels, a trilogia nova não irá envelhecer bem. Não, Você concorda não irá comigo? envelhecer bem. Eu acho que já não envelhece bem, porque já passaram 10 anos, inclusive. Onde estão esses 10 anos? Porque eu tenho memórias muito vívidas de que foi ontem, e aí começa a entender um pouco mais a pegada nostálgica que todo mundo sempre tem com esses filmes, né? Não vou mentir que talvez até o carinho pelo Despertar da Força tenha mais a ver com esse apreço nostálgico também, mas eu acho que é surpreendente o quão pouco essa trilogia consegue construir. Eu literalmente acho que se não fosse essa existência meio errante de Os Últimos Jedi, eu acho que seria quase que nulo o Exato. impacto disso. E, cara, é bizarro pensar que, sei lá, filmes como Duna, filmes como Blade Runner 2049 têm um impacto que eu acho mais palpável pro cinema do que uma trilogia de Star Wars. Não precisa nem tão longe, tá ligado? Até um John Wick, tá ligado? O próprio Ultimato, tá ligado? Sim. Não, porque que... o Ultimato é isso, né? É o ápice de uma lógica, né? Agora, o Star Wars foi tão ruim porque eles pegaram emprestado uma lógica que não é deles, né? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, e se você gostou, já aproveita pra se inscrever e dar aquela curtida pra ajudar a gente nessa nova temporada aqui do 4,5. Até semana que vem, muito obrigado e tchau!